profecias bíblicas que estão se concretizando nesse exato momento e fazendo com que algumas pessoas não percebam que aparentemente já estamos no Apocalipse. O primeiro de tudo é sobre o conflito Israel e Palestina. No ano passado viralizou um vídeo na internet onde filmaram um senhorzinho andando no meio de Israel com um cajado, usando roupas antigas que não eram daquela época, com cabelo grisalho, e a pessoa que filmou ainda disse que tentou falar com ele, mas era como se ele não tivesse ouvindo. Quando esse vídeo viralizou, imediatamente as pessoas começaram a dizer que se tratava de Moisés. Por mais que pareça até engraçado, é uma coisa bem bizarra, porque esse cara sumiu depois que esse vídeo viralizou, ninguém encontrou mais ele. Imediatamente as pessoas começaram a ligar esse homem desconhecido à profecia bíblica que diz que 7 anos antes do fim dos tempos, Deus vai enviar 2 profetas pra terra pra tentar converter o povo antes que o mundo se acabe. Algumas pessoas começaram a dizer que o cara poderia ser um cosplay ou uma pessoa tentando colocar medo nas pessoas, mas gente, cosplay no meio da guerra? A segunda profecia envolve o rio Eufrates. Se você ler a Bíblia, você sabe que o rio Eufrates é muito citado, principalmente em Apocalipse. É um rio que fica lá perto de Israel. Junto com as citações sobre o rio Eufrates, também fala sobre a ira dos 7 anjos, né? Que aí já é outra história bem longa, e basicamente tem um versículo que fala que o 6º anjo derrubou a sua taça sobre o rio Eufrates. Isso fez com que as águas do rio desaparecessem e o rio ficasse completamente seco. Ou seja, isso iria acontecer também no fim dos tempos. E olha como é que tá o rio Eufrates hoje. Seco. Eu não sei, essa foto aqui é de alguns meses atrás, eu não sei se hoje em dia voltou a água lá ou se ainda tá do mesmo jeito, mas se ainda estiver seco, fiquem com medo porque isso é preocupante. A terceira profecia tá acontecendo agora, nesse exato momento lá no deserto, e até eu fiquei assustada. E olha que muita coisa eu não acredito. O deserto do Saara tá literalmente inundado. Sim, o maior deserto do mundo e o mais seco, acredito. Tá cheio de água. E por mais que tenha uma explicação científica pra isso, porque até onde eu vi aqui, o deserto tem ligação com a floresta amazônica, eles têm uma ligação ali, como a floresta, ao invés de úmida, tá cada vez mais seca por causa das queimadas e o desmatamento, e se influencia no clima do deserto do Saara, que tá cada vez mais úmido. E por mais que chover no deserto não seja algo incomum, estudiosos já falaram que não é uma coisa normal, que a gente deve se preocupar. Se preocupar mais ainda com esse versículo bíblico aqui que fala, Isaías capítulo 44, vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios. É muita besteira dentro de um vídeo só. Mas isso é uma proeza que cristãos conseguem fazer. Vamos lá. Quando fala que conflito entre Israel e Palestina, pô, a gente já sabe, né, que se fosse por causa disso, o mundo teria acabado há muito tempo. E não acabou e não vai acabar. Beleza? Não desse jeito. Agora, vamos ver essa questão das 2 testemunhas que ela falou. Que veio Moisés. A interpretação que os religiosos trazem é que essas 2 testemunhas que está em Apocalipse capítulo 11 seriam Moisés e Elias. Aí você vai entender o porquê. Não fala o nome deles no capítulo, mas dá-se a entender pelas ações que deveriam acontecer. Aí eu vou te perguntar, vê se aconteceu alguma coisa do gênero, tá? Com o velhinho lá andando. Apocalipse 11:3 fala assim, ó. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Aconteceu alguma coisa assim? Alguém viu sair fogo da boca de algum deles? Só veio um, né, um velhinho. E o outro? Sumiu? Deus errou na profecia? Tá incompleto? Ai, caramba. Versículo 6. Estas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Aconteceu alguma coisa assim? É óbvio que não, isso só acontece no texto mitológico, né? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará a guerra, e as vencerá, e as matará. Ou seja, a besta e o falso profeta já deveriam ter surgido. Apareceu besta, falso profeta? Já teve o sinal da besta que o pessoal tem que receber, caso contrário não podem nem comprar nem vender? Hã? Teve? Não, tem que vir isso antes disso daqui. Aconteceu? Não. Então já está tudo errado. Vamos lá. Versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos
e tribos, e línguas, e nações verão seu corpo morto nos 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Cadê? E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. E aí? Onde, dentro da profecia, que obviamente não vai se cumprir, é profetada, mentira, mentira. O que tem na Bíblia é tudo falsa profecia. Relaxa. Agora, não aconteceu e nem acontecerá isso. Ponto final. Duvido alguém pegar e fazer isso aqui acontecer. Não vai acontecer, tá bom? Mitologia. Para de ter medo de mitologia. Aí, ela me fala sobre o rio Eufrates, que está secando. Verdade. Por quê? Já tem anos que ele está secando, devido às mudanças climáticas. Você acha que é só ele que seca, né? Não, ele é um dos que está secando, tá bom? Mas ela disse que está escrito, né? Sim. Olha o que tem que acontecer antes do rio Eufrates secar. Se isso fosse profecia bíblica, as coisas que vêm antes deveriam ter acontecido já. Eu já falei para você no capítulo 11 sobre as 2 testemunhas e tudo o que deveria ter acontecido já, antes das testemunhas virem e tudo mais. Então tem que acontecer isso tudo para depois o rio Eufrates secar. Capítulo 16 de Apocalipse. Olha só, desde o versículo 1 já para você saber do que se trata, hein? Ele vai falar lá que é o 6º anjo que tem a taça da ira de Deus. Ele é o 6º. Tem outros 5 que tem que lançar as taças e acontecer uma série de desgraças. Por exemplo, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Você já viu o que tem que acontecer antes? Onde é que estão os homens que têm o sinal da besta e que adoraram a imagem? E já aconteceu essas chagas aí acontecendo neles? Hã? Não. Não. E não vai acontecer. Versículo 3. E o 2º anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Me fala onde aconteceu isso, bando de mentiroso. E o 3º anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Me manda as fotos de onde isso aconteceu. Não foto não, vídeo ao vivo, que o pessoal gosta de editar, fazer merda, né? Versículo 5 está dizendo: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Nossa, que puxa saco. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Nossa, como Deus é bom. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Tá merecendo uns tapas ele, né? E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória, e nem é mesmo. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Me fala aí, tem algum trono que tem uma besta aí? Eu sei que tem várias bestas aí dentro do cristianismo falando um monte de besteira, mas você entendeu? Onde é que está a besta, o falso profeta, o trono, esse reino ficando às escuras, às trevas, e essa galera sofrendo de dores? Cadê? Não, né? Não tem. Agora sim,
nós vamos no versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Nossa, vamos continuar? Porque eles vão dizer que eu estou fazendo texto fora de contexto, né, os coitados. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, ó, você aí peladão, peladona, e não se vejam as suas vergonhas. Sai do Xvideos. Não sai não, é da hora, é bom, é bom. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu. E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E aí? Tem que acontecer tudo aquilo antes do rio secar. E ele vai secar exatamente para os grandes reis das nações andarem por ele para o grande dia do Armagedon. Que as testemunhas de Jeová adoram, né? Ficar enrolando sobre isso daí. Ai, é uma comédia, tá vendo? Você acha que isso aqui tá acontecendo? Não. Vai acontecer? Não, não vai acontecer. E tem uns malucos aí que gostam de ser o que eles chamam de preteristas, que vão dizer que isso aqui já aconteceu e não sei o que. Para. Não aconteceu. Não está acontecendo. E não acontecerá, tá bom? A Toshio, mas tem o deserto do Saara. Bom, no deserto do Saara, chovendo, onde já se viu, a menina já falou no próprio vídeo a realidade, a explicação científica do que está acontecendo. E ela também deixou claro que isso não é algo que não tenha acontecido antes. Pode ser um evento considerado raro, mas nos últimos 30, 50 anos, isso também já aconteceu. E quando aconteceu há 30 a 50 anos atrás? Por acaso era o fim do mundo? Era o apocalipse? Não! Você não consegue acordar, não? Poxa vida. E outra coisa, ela leu Isaías 44 e dependendo da tradução não vai estar nem escrito deserto, vai estar como uma terra sedenta ou terra seca. Mas beleza, existem outras passagens, inclusive no livro do próprio Isaías, em outros capítulos, falando sobre o deserto germinar ou ter a água. Agora, que desertos são esses? Você acha que é o Saara? Não. Lá ele poderia se referir ao deserto de Judá, ao deserto do Negueb, ao deserto do Sinai, ou desertos da região da Mesopotâmia, por exemplo, ou da Babilônia, Síria, entendeu? Esses locais. Tem nada a ver com o deserto do Saara. Agora, se fosse cumprir uma profecia dessa, por que vai no Saara e não cumpre lá nos desertos que estão na região daquele Oriente Médio, de Israel e tudo mais? Por que não? Aliás, o deserto do Negueb tem alguma parte habitável e tudo mais. Sabe por quê? Porque Israel tem investido em tecnologia e em ciência para procurar aproveitar de alguma maneira ali a região e fazer com que aconteça isso, tá? Ou seja, eles mesmos não estão esperando que Deus cumpra isso, porque não adianta, né, esperar numa coisa que não existe. Deus não existe, ele nunca vai cumprir isso daí. Então o que você faz? Ciência, tecnologia, estudo, aí você procura se virar e aproveitar os recursos que tem, certo? Essa é a realidade. Para de ficar acreditando nesses pastores, pastoras, meninos e meninas, pessoas que nem sabem do que estão falando e que ficam jogando pra você aí que estamos nos últimos tempos, as profecias estão se cumprindo, olha esse fenômeno natural. Para! É tudo mentira. Para quê? Porque quando você fala que está no final dos tempos, o apocalipse está acontecendo e tudo mais, as pessoas ficam com medo, e com medo elas tendem a ir mais na igreja, e indo mais na igreja as pessoas vão ser o quê? Ludibriadas para você ficar entregando dízimo, oferta, sacrifícios e tudo aquilo que você tiver para que você esteja preparado para quando
o apocalipse de fato acontecer. Ou seja, o pessoal só faz isso para pegar o teu dinheiro, para fazer você de besta. Para de se deixar enganar. Essa galera só faz isso para ter controle sobre você. E, consequentemente, poder político. E quanto mais pessoas tem na igreja, maior é o poder político, econômico, financeiro, tudo que eles têm. É só o que o pessoal deseja. Vê se acorda. É para isso que serve a religião. Ainda mais quando ela acorda que sabe que pode, de alguma maneira, adentrar no poder. E é o que o cristianismo aqui no Brasil tem feito. Lá nos Estados Unidos também. E é por isso que você vê uma série de babaquices acontecendo por meio dessa propagação totalmente sem fundamento da própria fé deles. Esta é a realidade. Agora, você quer aceitar? Maravilha. Não quer aceitar? Maravilha também. Eu, pelo menos, estou falando a real aqui para você. Se eu quisesse te enganar, eu estaria pregando o evangelho. Beleza? Eu conheço muito bem isso aqui, poderia pregar muito bem e ganhar uma grana do caramba. Só que eu não faço isso porque eu sou uma pessoa ética, sou uma pessoa boa, com moral e elevados valores. Ao contrário da grande maioria dos líderes cristãos e daqueles também que nem líderes são e ficam propagando essas mentiras. Fui.